Boa tarde a todos. Então, hoje nós vamos ter a nossa terceira aula sobre ferramentas criptográficas, né? Para você que está acompanhando essa aula desde o início, né? Então, eu já postei duas aulas sobre ferramentas criptográficas aqui no meu canal no YouTube. A primeira delas sobre criptografia simétrica e a segunda delas sobre criptografia assimétrica, né? Para quem não me conhece, meu nome é Angélica, eu sou professora na PUC Goiás e eu estou gravando essas aulas como parte de uma disciplina que eu estou ensinando lá na PUC Goiás no regime EAD. Então, o assunto de hoje é autenticação de mensagens e funções de hash. O que seria isso aí? Tá? Então, o objetivo de você autenticar uma mensagem que está sendo enviada na internet é justamente uma proteção contra um tipo de ataque ativo, que é a falsificação de dados e transações feitas por meios eletrônicos. Então, qual que seria o objetivo disso aí? Né? Dentre os três pilares de segurança que nós já vimos, a busca que é a garantia da integridade. Ou seja, se uma mensagem ela é transmitida por algum meio eletrônico ou mesmo pela internet, eu preciso ter a garantia de duas coisas. A primeira delas é que essa mensagem não foi alterada, ou seja, que é uma mensagem que esteja íntegra. E caso isso seja feito, o próprio mecanismo ele deve ser capaz de identificar que houve alguma alteração nessa mensagem. E o segundo objetivo, justamente da autenticação de mensagem, é autenticar o remetente que enviou aquela mensagem. Então, eu diria que a autenticação de mensagens, na verdade, é um meio eletrônico para garantir a mesma coisa que cartórios já fazem atualmente na hora que você faz reconhecimento de firma de alguma assinatura, ou então faz uma procuração via cartório. O que seria então, a autenticação de mensagens de dados? Então, ele é um procedimento que permite que as partes comunicantes, ou seja, transmissor e receptor, verifiquem se as mensagens recebidas ou armazenadas são autênticas. E também pode-se verificar se a mensagem foi transmitida no momento correto, ou seja, se não foi atrasada ou repetida e se está na sequência correta em relação às demais mensagens. Esse requisito aqui, ó, normalmente ele é cumprido através do que a gente chama de temperar a mensagem. É muito utilizado em sistemas de autenticação, por exemplo, no próprio Windows Server ou no Linux, onde além de você enviar a senha via um meio eletrônico, você ainda acrescenta uma informação extra àquela senha. Tudo bem? Então, posteriormente, eu vou postar aqui no meu próprio canal do YouTube uma aula sobre autenticação, e aí vocês vão entender exatamente o que é essa questão de você temperar a mensagem. Então, na verdade, é uma garantia extra de integridade e ele vai buscar combater um tipo de ataque, que é o maior ataque que existe hoje em sistemas de autenticação, que são os ataques de repetição. Quais são as técnicas normalmente que se usa para se autenticar a mensagem? Então, são duas. O primeiro é um código que a gente chama de MAC, ou Código de Autenticação da Mensagem, né, que ele vai usar alguma chave criptográfica. E a segunda é a função de hash, que não usa a chave criptográfica. Eu queria destacar que ambas as técnicas têm por objetivo a garantia da integridade, mas a mensagem ela ainda é transmitida em texto aberto, ou seja, ela não tem por objetivo a garantia da confidencialidade. Então, o que é o código de autenticação da mensagem, ou MAC? Então, na verdade, ele é um pequeno bloco de dados, né? Então, são poucos bits que são anexados à mensagem que se deseja enviar em algum meio eletrônico. E esse bloco de dados, normalmente ele é calculado usando uma chave secreta. Por isso que a gente diz que o código de autenticação da mensagem, em algum momento ele vai usar uma ferramenta criptográfica, tá? Mas não com o objetivo de confidencialidade, mas a integridade, né? Que é justamente isso que está escrito aqui.
funcionamento genérico do código de autenticação da mensagem. Ora, percebam aqui, à esquerda, eu tenho uma mensagem, né, que ela está em texto aberto, ou seja, ela não foi criptografada, o objetivo aqui não é a confidencialidade. E aqui embaixo eu tenho uma chave secreta K, que deve ser conhecida entre transmissor e receptor. Tá? Então, essa chave aqui, ó, é a chave secreta compartilhada entre as duas partes. Então, perceba que eu tenho ela aqui e tenho ela aqui no receptor. E aí, o que é feito? Né? A partir dessa chave secreta compartilhada e também dados provenientes da própria mensagem, e algum algoritmo de código de autenticação da mensagem, ele vai gerar esse bloco aqui, que é um bloco pequeno, que, no caso aqui, ele é calculado a partir da mensagem e a chave secreta compartilhada e anexada à mensagem. Então, o que é transmitido no meio eletrônico? A mensagem e o código de autenticação. Então, tudo isso é transmitido em algum meio eletrônico. E quando esse conjunto chega lá no receptor, como que o receptor ele vai proceder? Ele vai, de posse da chave secreta compartilhada, ele vai tomar o texto que está recebido, o texto aberto, e recalcular o código de autenticação da mensagem usando o mesmo algoritmo que foi usado lá no transmissor. E a partir daí, ele vai calcular novamente o código de autenticação da mensagem. E aí, o que ele faz? Ele compara o que ele calculou com o que ele recebeu. Se forem iguais, qual que é o significado? Significa que essa mensagem ela está íntegra, ou seja, ela não foi alterada. Caso seja diferente, de duas uma. Ou a mensagem ela foi alterada, ou o código de autenticação da mensagem foi alterado. Não importa qual das duas razões tenha ocorrido. Se for diferente, o que o receptor vai concluir? Que aquela mensagem ela foi alterada e ela se torna inútil. E se for um sistema que trabalha com retransmissão, ele solicita a retransmissão da mensagem enviada. Então, perceba que o seguinte, que todo esse procedimento tem por objetivo a garantia da integridade, mas em nenhum momento ele garante a privacidade. Se eu quiser privacidade, eu vou ter que combinar o código de autenticação da mensagem com outras ferramentas de criptografia ou simétrica ou assimétrica. E exemplo de sistemas que fazem uso justamente desse mecanismo. Ora, tem um sistema muito conhecido que todos que acessam a internet devem conhecer, que é o HTTPS. Então, o HTTPS, além dele garantir a confidencialidade da mensagem enviada na internet, ele ainda garante a integridade. Então, são duas garantias que o HTTPS faz. Um outro sistema que muitas pessoas também usam, é largamente utilizado, que também faz uso do código de autenticação da mensagem, são as redes sem fio que estiverem usando o protocolo de criptografia WPA. Então, se você tem uma rede sem fio na tua casa que usa o WPA ou WPA2, saiba que ele usa esse mesmo mecanismo para garantir que aquela mensagem que está passando na rede sem fio da tua casa, ela esteja íntegra. E como que eu posso ter a garantia da confiabilidade do código de autenticação da mensagem? Ora, o primeiro elemento importantíssimo para a garantia da confiabilidade é a chave secreta K, que deve ser conhecida apenas do transmissor e do receptor. Mas como assim, ó? Imagina o seguinte, que é enviada alguma mensagem na internet e que durante o percurso essa mensagem ela foi alterada por alguma entidade mal intencionada. Obviamente, quando o receptor receber essa mensagem e recalcular o código de autenticação da mensagem, ele não vai bater com aquele que foi recebido. Então, dessa forma, o próprio destinatário ele vai ter certeza que aquela mensagem não é mais íntegra. Por quê? Porque aquela chave, que é a única chave que vai calcular corretamente aquele código de autenticação da mensagem,
ela é conhecida somente pelo transmissor e pelo receptor. E além disso, o receptor, ele também terá certeza que a mensagem ela veio do remetente pretendido. Ou seja, através do código de autenticação da mensagem, eu não posso autenticar não apenas a mensagem, mas também quem que enviou aquela mensagem. E por que isso? Porque a chave secreta ela é conhecida apenas pelo transmissor e o receptor e ninguém mais. Então, assim, veja bem, então eu tenho duas garantias. A primeira, que a mensagem ela não foi alterada, e a segunda, que a mensagem ela veio de fato do remetente correto. A terceira garantia que se pode incluir é a questão da sequência correta das mensagens. E como que é isso aí? Ó? Vamos supor que eu envie 10 mensagens para algum destinatário. Então, o que eu faço? Além de eu calcular o código de autenticação da mensagem, eu posso incluir um número de sequência. Então, a primeira mensagem vai ter um número de sequência 1, a segunda 2, a terceira 3 e assim sucessivamente. Se essas mensagens chegarem ao receptor numa ordem invertida, ou seja, numa ordem incorreta, ou se alguma dessas mensagens forem suprimidas, o receptor ele terá condições de perceber que houve uma alteração no número de sequência, porque aí provavelmente vai estar faltando algum número ali dentro do número de sequência, ou então, se o número de sequência chegar na ordem correta, ele consegue perceber essa alteração de ordem nas mensagens. Então, são 3 garantias que justamente o código de autenticação da mensagem pode oferecer. O que é uma função de hash? No caso aqui, é uma função de hash de uma via. Então, ela é uma alternativa menos segura ao código de autenticação da mensagem. E se ela é menos segura, por que alguém iria querer usar uma função de hash de uma via? A grande questão é que a função de hash ela não usa chave de criptografia. Então, obviamente, ela acaba sendo uma alternativa mais simples, de menor processamento que o código de autenticação da mensagem. E por que a gente diz que ela é de uma via? Porque é o seguinte, toda função de hash, a gente diz que ela é não inversível. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, normalmente você tem a mensagem e o hash da mensagem. E aí você envia os dois. A finalidade do hash é a mesma do código de autenticação da mensagem, detectar alterações da mensagem original. Mas a grande questão é que é o seguinte, que a partir da mensagem eu calculo o hash, mas a partir do hash eu não consigo obter a mensagem original. Tá? Então, essa é uma grande vantagem. O fato dela ser de uma via, sim, ela é uma grande vantagem. E normalmente quem que usa muito funções de hash? Servidores de autenticação. Então, normalmente é o seguinte, servidores de autenticação não guardam senhas de usuários. O que ela guarda? O hash da senha do usuário. Por exemplo, o Linux trabalha dessa forma, o Windows Server trabalha dessa forma, eles não guardam a senha. E por que não guarda a senha? Ora, porque se aquele servidor, por acaso, ele for invadido, tudo que o atacante ele vai descobrir o que é? O hash da senha e não a senha do usuário que está se autenticando naquele sistema. E como o hash ele é de uma via, ou seja, da senha eu consigo calcular o hash, mas do hash eu não consigo calcular a senha, a grande insegurança é justamente isso daí. Se um atacante ele descobrir qual que é o hash de uma senha, essa informação ela passa a se tornar inútil. Né? Porque do hash você não descobre a senha, porque funções de hash eficazes são de uma via. Uma característica das funções de hash é que normalmente ela gera uma sequência de bits e não importa o tamanho da mensagem. Essa sequência de bits ela sempre tem um tamanho fixo, né? Fixo e pré-determinado, obviamente menor do que a mensagem. Por isso mesmo, muitos livros chamam as funções de hash de resumo da mensagem. E
como que é o funcionamento genérico das funções de hash? Então, imagina que eu tenho uma mensagem M de comprimento variável, e esse comprimento aqui eu estou chamando ele de L bits, tá? Então, eu posso ter mensagens de vários tamanhos, eu posso calcular hash de arquivos, eu posso calcular hashes de uma série de coisas. E aí, o que que você vai fazer? Através de uma função de hash, ele vai gerar um hash, que eu estou chamando aqui de H, sempre de comprimento fixo. Então, a mensagem, ela pode ter qualquer tamanho, mas o hash, ela sempre tem um tamanho pré-determinado. E qual que é a principal diferença entre o código de autenticação da mensagem e a função de hash? A principal diferença é essa daqui, ó. Funções de hash não usam chave secreta compartilhada. Então, não tem aquela necessidade de fazer troca de chaves entre o transmissor e o receptor, porque ele não faz uso da chave secreta compartilhada. Então, como é que é feita a autenticação da mensagem? Então, normalmente é assim, ó. Ele vai enviar para o receptor a mensagem original e o resumo da mensagem de tal forma que esse resumo da mensagem vai atestar a autenticidade daquela mensagem, mas ela não autentica quem que enviou aquela mensagem. Então, percebo que essa já é uma diferença muito grande. O MAC, eu consigo autenticar a mensagem e o remetente da mensagem por meio da posse da chave secreta compartilhada. E a função de hash, não. O objetivo é apenas a autenticidade da mensagem, mas ela não atesta quem que enviou aquela mensagem. E como é que é o funcionamento genérico se eu quiser os dois objetivos, ou seja, autenticação da mensagem e autenticação do transmissor da mensagem? Aí eu vou ter que combinar dois sistemas. O sistema de hash e o sistema de criptografia. Nesse caso aqui, ele está usando criptografia simétrica. Aí, como é que funciona? É assim, ó. Aqui eu tenho uma mensagem, né? Então, essa é a mensagem que se deseja autenticar, né? Ela vai estar em texto aberto. Aqui embaixo eu tenho uma função de hash, né? Uma função de hash qualquer, depois daqui a pouco nós vamos mostrar alguns exemplos de funções de hash conhecidas. E ali eu vou calcular o resumo dessa mensagem aqui, ó. Lembrando que essa mensagem tem tamanho variável, mas o hash é sempre tamanho fixo. Se eu quiser acrescentar a autenticação do remetente, o que que eu posso fazer? Olha, perceba aqui que eu tenho uma chave secreta compartilhada K, que é conhecida por quem? Pelo transmissor A e pelo destinatário B. E aí o que que se faz? Usa-se algum algoritmo de criptografia para criptografar o hash. Tá? Então, e aí o que que é realmente enviado num sistema eletrônico? A mensagem e o hash da mensagem criptografado com a chave compartilhada entre as duas partes. Quando isso aqui chega lá no receptor, o que que o receptor ele vai fazer? A primeira coisa, ele vai extrair a mensagem em texto aberto, vai recalcular o hash daquela mensagem. Da mesma forma, aquele hash criptografado, ele vai decriptografar com a chave secreta compartilhada que somente transmissor e receptor têm conhecimento. E a partir desse hash decriptografado, ele vai comparar com o que ele calculou. Então, nessa comparação, se forem iguais, o que que o receptor vai concluir? Que a mensagem ela é íntegra, ou seja, ela não foi alterada, e realmente ela foi enviada pela outra parte, que é o único que tem conhecimento da chave secreta compartilhada. Então, perceba que aqui, para poder garantir as duas coisas, a autenticação da mensagem e a autenticação do remetente, ele precisou usar uma função de hash e uma criptografia simétrica. Se quiser, pode ser feito esse mesmo mecanismo usando uma criptografia assimétrica. Então, o mecanismo é o mesmo, a única diferença é que aqui, ó, esse algoritmo de criptografia agora, ele é uma criptografia assimétrica. Né? Então, como é que funciona? Aqui eu tenho a mensagem em texto aberto, aqui você tem uma função de hash,
E aqui eu tenho o hash ou resumo da mensagem enviada. Aí o que é feito com esse hash? Ele é criptografado com a chave privada do remetente. Tá? E o que é enviado para o destinatário? A mensagem, o hash criptografado que é anexado à mensagem. Quando essa mensagem ela chega lá no destinatário, o que é feito? Né? O destinatário ele vai extrair a mensagem que está em texto aberto, vai recalcular o hash usando o mesmo algoritmo que foi usado lá no transmissor. O hash criptografado ele vai ser decriptografado com a chave pública do remetente, e aí a partir daí é feita uma comparação entre o hash calculado no receptor e o hash que foi decriptografado. Se forem iguais, a mesma situação, né? Foi autenticado tanto a mensagem, ou seja, aquela mensagem não foi alterada, e há também a garantia de quem enviou a mensagem, né? Por quê? Porque a única chave que deve ser capaz de decriptografar o hash que foi criptografado com a chave privada do remetente, é a mesma chave pública do remetente. Então, ele acabou de provar a identidade de quem enviou aquela mensagem. O sistema que usa muito esse sistema, exatamente como está aí, são sistemas de assinaturas digitais. A grande diferença é que na assinatura digital tem mais um elemento extra que é acrescentado aí, que é o certificado, ou seja, quem que emitiu esse par de chaves privada e pública do remetente. Mas essa questão da assinatura digital é assunto da nossa próxima aula. Uma outra alternativa, né, para você autenticar tanto a mensagem quanto o remetente seria esse sistema que vocês estão vendo aí na figura. Olha só o que foi feito. Aqui existe a mensagem, tá vendo? E aí o que você faz? Você anexa a essa mensagem uma chave secreta compartilhada no início e no final da mensagem. E aí, na hora que vai calcular o hash, calcula-se o hash do quê? Desse conjunto aqui, ó. Chave secreta, mensagem e chave secreta. E para obter esse hash, que é o quê? Que é anexado. O que é enviado para o receptor? A mensagem e o hash desse conjunto todo aqui, ó. Então, a chave secreta ela não é enviada para o destinatário, ela só é utilizada para calcular o hash que é anexado à mensagem. Uma vez que essa mensagem ela chega no receptor, como que o receptor ele vai proceder? Ele recebe a mensagem que está em texto aberto, ele anexa a chave secreta, que é conhecida apenas pelas duas partes, a mensagem, e recalcula o hash desse conjunto aqui, ó. A partir do hash desse conjunto, o que ele faz? Compara com o hash que foi recebido, se forem iguais, o que quer dizer? Que a mensagem é íntegra e quem enviou essa mensagem é a outra parte que tem posse da chave secreta K. Tá? Mas esse sistema aí, ele é um sistema menos utilizado. Na prática, o mais utilizado é o segundo, né? Aquele que vai calcular o hash, criptografa com a chave privativa do remetente e, chegando lá no destinatário, ele descriptografa com a chave pública do remetente. Alguns requisitos para o uso de funções de hash seguras, né? Então, tem 6 requisitos aí, vamos falar de cada um deles. O primeiro deles é que uma função de hash ela pode ser aplicada a blocos de qualquer tamanho. Pode ser uma mensagem de uma página ou um arquivo da ordem de megabytes ou gigabytes. Então, assim, o tamanho da mensagem que foi aplicada à função de hash, ela não importa. Pode ser qualquer tamanho, de mensagens pequenas ou mensagens maiores. Mas uma função de hash, ela sempre vai produzir uma saída de comprimento fixo. Tá? Então, perceba que são coisas diferentes. H de x, né, que é
o hash da mensagem X, ele deve ser fácil de computar, ou seja, não pode ter um custo computacional muito elevado, até para não acrescentar delays extras a um sistema, né? Então, ele tem que ser rápido de calcular. E aqui os requisitos 4, 5 e 6 têm a ver com a segurança do sistema. Então, o primeiro requisito de segurança é que a gente diz o seguinte, que funções de hash, eles devem ser resistentes à pré-imagem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer aquilo que já foi dito lá atrás, que funções de hash, elas devem ser de uma via, ou seja, a partir da mensagem X, eu posso calcular o hash H. Mas, a partir do hash H, eu não consigo fazer a operação inversa, que é determinar qual que é a mensagem X. Então, funções de hash, elas têm que ser de uma via. Então, esse requisito é o que a gente chama de resistência à pré-imagem. A segunda propriedade é o que a gente chama de resistência à colisão fraca. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o seguinte, para qualquer bloco de dados X, ou seja, para qualquer mensagem de X, deve ser inviável em termos computacionais achar um valor Y, ou seja, uma mensagem diferente de X, de tal forma que duas mensagens diferentes possam ter o mesmo hash. Tá? Então, esse é o que a gente chama de resistência à colisão. Então, o que esse requisito ele está me dizendo? Quer dizer o seguinte, ó, que se eu fizer pelo menos uma alteração de um espaço em branco em uma mensagem original, o hash das duas mensagens deve produzir valores diferentes. A terceira propriedade é o que a gente chama de resistência à colisão forte, na verdade, uma extensão à quinta requisito, que é o da colisão fraca. O que isso quer dizer? Quer dizer que o seguinte, que em termos computacionais deve ser inviável achar qualquer par de x e y, tal que h de x seja h de y. Então, uma função de hash que possua essa propriedade é o que a gente chama de resistência à colisão forte, ok? E, normalmente, como que se faz ataques a funções de hash? Tem dois métodos, né? O primeiro é o que a gente chama de criptoanálise. O que esse ataque ele vai explorar? A vulnerabilidade do algoritmo que calcula o hash da mensagem. Tá? Então, se for um algoritmo fraco, provavelmente algum atacante ele vai conseguir, a partir do hash da mensagem, encontrar a mensagem original ou ainda você alterar algo nessa mensagem e essa alteração passar desapercebida. Tá? Então, essa daí é a criptoanálise, ela tem a ver com a força do algoritmo. O segundo critério é o que a gente chama o segundo ataque que eu posso fazer é um ataque de força bruta. Também ele está relacionado tanto ao comprimento do hash quanto à força do algoritmo. Então, como é que é isso aí? Então, normalmente, um atacante ele vai tentar fazer o quê? Por método de tentativas, buscar uma mensagem diferente da mensagem original, mas que produza o mesmo hash. Perceberam? Então, assim, obviamente, para ele ter sucesso na força bruta, eu preciso de duas coisas. A primeira delas é uma função de hash que seja frágil, e a segunda, essa mensagem original, ela não pode ser muito grande, né? Porque quanto maior for essa mensagem, provavelmente, mais facilmente, ele vai achar alguma mensagem diferente da original que produz o mesmo hash. E um terceiro requisito tem a ver com o tamanho do hash. Se o hash for muito pequeno, é muito provável que eu vou ter várias mensagens diferentes entre si que talvez estejam produzindo o mesmo hash. Né? Então, se eu quiser saber qual que é a quantidade total
de mensagens que eu precisaria testar para poder conseguir sucesso no ataque de força bruta, né, e vai depender do tamanho da chave. Então, é o seguinte, se eu quiser trabalhar com a resistência pré-imagem, ou seja, a partir do hash descobrir qual que é a mensagem original, eu vou ter que fazer 2 elevado a n tentativas. Se n for muito pequeno, talvez eu consiga trabalhar com a resistência pré-imagem. A segunda, né, a segunda resistência pré-imagem, 2 elevado a n é a mesma coisa. E a resistência à colisão, 2 elevado a n dividido por 2. Quais que são os algoritmos de funções de hash mais utilizados atualmente? Né? Então, o primeiro deles, né, foi muito utilizado, é o MD5. Né? Então, o MD5, ele é uma sigla, né, que traduzida para o português significa resumo da mensagem. E como que funciona esse MD5? Então, normalmente, ele vai gerar um hash de comprimento de 128 bits de comprimento, né? Testes feitos em máquinas de alto poder computacional conseguiram quebrar o MD5, ou seja, conseguiram produzir mensagens diferentes da original que gerasse o mesmo hash em 24 dias. Então, na prática, o que aconteceu? Esse algoritmo, hoje, ele é muito pouco utilizado, um MD5 de 128 bits, justamente por conta dessa fragilidade do algoritmo. Qual alternativa eu posso utilizar em cima do MD5? Então, eu posso utilizar um MD5 de tamanho maior, por exemplo, de 160 bits, né, que em testes usando a mesma máquina perceberam que o tempo que ele levaria para quebrar o algoritmo já aumentou para 4.000 anos, o que torna inviável para qualquer atacante. Mas, atualmente, o algoritmo de função de hash mais utilizado é esse aí, é o SHA-1. Tá? Então, ele se mostrou muito mais seguro do que o MD5. E por que isso? Né? Primeiro que é o seguinte, né? Nas primeiras versões já geravam hash de 160 bits. E mais o que? Né? Além do gerar um hash maior, vocês vão perceber que é o seguinte, o algoritmo ele é mais seguro, ele é mais eficaz do que o MD5. E em 2002, o algoritmo ele se mostrou tão bem sucedido que ele foi aumentando o tamanho do hash. Então, hoje você tem outras versões do SHA, que é o SHA-256, o 384, o 512, que geram hashes de comprimento superior ao original, que já era de 160 bits. E quem que usa hoje o SHA? Olha, normalmente, se você for observar, por exemplo, o HTTPS, né, se você entrar lá né, toda vez que você navega na internet, ele tem um cadeadozinho se o site for HTTPS. Se você clicar lá no cadeado, você vai perceber que ele vai te dar as informações do certificado, a chave pública do site e qual algoritmo que ele está usando de integridade. E o HTTPS, ele usa o SHA-1. Tá? Então, ele é muito utilizado hoje. Praticamente todos os sites na internet, a grande maioria hoje é HTTPS e faz uso desse aqui, ó, o SHA-256. Tá bom? Outros sistemas que usam, por exemplo, se você vai fazer um download de um arquivo que tem muita importância na internet. Então, normalmente, o que sites costumam fazer? Ele te disponibiliza aquele arquivo ali de download e ele fornece também o código hash, normalmente utilizado o SHA, daquele arquivo que você está fazendo o download. E aí, como que aquilo ali atua a seu favor? Ora, você vai lá, faz o download daquele arquivo. Ao receber aquele arquivo no seu computador, o que você faz? Você recalcula, né? Pega algum software que calcula o hash dele e compara com o hash que está lá no site. Se forem iguais, aquele arquivo que você fez o download, ele não foi alterado durante a internet. Muitas vezes a gente vê muito esses sistemas sendo utilizados, por exemplo, quando você vai fazer download, por exemplo, de uma distribuição do Linux. Né? É um arquivo enorme, né? Capacidade de um DVD. E como é que eu sei que aquela distribuição, aquele arquivo que eu estou
né, fazendo download, ele é íntegro. Então, normalmente, a maior parte dos sites onde você baixa a distribuição do Linux, você vai perceber que ele usa o SH1 para garantia da integridade. Outras aplicações das funções de hash, né? Algumas eu já disse, né? Por exemplo, senhas. Normalmente, servidores de autenticação armazena o hash da senha ao invés da senha, né? Então, esse é um mecanismo para prevenir invasões de servidores de autenticação, uma vez que funções de hash são de uma via. Um outro, né, uso é a detecção de intrusão. Né? Se eu tenho um sistema de arquivos que eu gostaria que esteja seguro, o que, que você faz? Você calcula o hash de cada arquivo que está ali armazenado no seu servidor. E, periodicamente, você verifica se o hash foi alterado. Se ele foi alterado, talvez você foi vítima de uma invasão e alguém alterou o arquivo do seu sistema. Então, esse é um mecanismo muito utilizado. Existem softwares que fazem isso automaticamente. Né? Um exemplo de um software que faz essa conferência do hash, por exemplo, é um software de gerência de redes chamado Zabbix. Então, se quiser, você pode programar ele para ficar verificando periodicamente o hash de alguns arquivos que você quer ter certeza que não foram alterados. E ser notificado caso aquela alteração tenha sido feita. Ok?